Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Matheus aqui do canal Jornada ao Êxito. Hoje não estamos ao vivo, né? Mas vamos no tipo ao vivo aí para que vocês possam acompanhar a correção das 10 questões que eu deixei no grupo do WhatsApp sobre infrações, tá bom? A ideia é ser um bate-papo bem rápido, bem objetivo, e nós observarmos como que as bancas geralmente cobram aí no tocante a infrações, conteúdo muito quente para o teu concurso. Vamos lá, a nossa primeira questão, ela diz assim, olha só, deixa eu só pegar a caneta aqui. Considerando as definições apresentadas a seguir, aí diz, essas definições referem-se respectivamente a. Então, primeiro ponto, vai fazer questões, ver o que é que está sendo pedido e o que a banca quer que você faça, beleza? Primeiro ponto. Documento que dá início ao processo administrativo para a imposição de punição em decorrência de alguma infração à legislação de trânsito. Show! Matheus, seria notificação de infração? A letra A está dizendo. Não. Defesa prévia? Não também. Auto de infração? Isso mesmo, é o auto de infração. É ele que dá início ao processo administrativo. O gabarito é letra C, beleza? A gente só precisou ler um termo aqui, né, um item para encontrar o gabarito, mas vamos ler todos, não se preocupem. Aqui ela colocou que era notificação, está errado, tá certo? Vamos ver. O item 2 diz assim, procedimento que dá ciência ao proprietário do veículo que foi cometida uma infração de trânsito com seu veículo. Caso a infração não tenha sido cometida pelo proprietário do veículo, deverá ser indicado o condutor responsável pelo cometimento da infração. Isso aqui é o que, Matheus? Isso é a notificação de autuação, beleza? O auto dá início ao processo administrativo, e a notificação da autuação, ela dá ali procedimento da ciência, ela dá conhecimento, seja ao proprietário, ou caso tenha sido outra pessoa que na direção do veículo ali, do proprietário, cometeu a infração, tá certo? Aí o motorista precisa informar, tá certo? Não, não fui eu não, quem estava conduzindo era fulano, era Beltrano, para que ele seja também ali notificado, beleza? E por fim, o procedimento que dá ciência da imposição da penalidade, bem como indica o valor da cobrança de multa, é a notificação de penalidade. Turma, é quente, vocês precisam dominar esses conceitos aqui, saber minimamente o que é uma notificação de autuação, notificação de penalidade e auto de infração, beleza? Segunda questão, estacionar veículo. O item 1 diz, em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização, placa de estacionamento regulamentado. Aí ele vai dizer na letra A, é leve. Na letra B, ele vai dizer, é média. E na letra C, ele vai dizer que é leve, né? E na letra D ele vai dizer que é grave. Gente, preste atenção. Quando a questão ela vier com múltiplos itens, você não vai ler todos de uma vez e vai buscar a resposta, não. Ele está dizendo aqui, ó. A gravidade dessas infrações são as seguintes, respectivamente, ou seja, respeitando aquela ordem. Então, se é respectivamente, olhe primeiro para o item 1. Matheus, estacionar em desacordo com as condições regulamentadas específicas é o quê? É grave. Aí você já cortou letra C, já cortou letra B, já cortou letra A, abraçou a letra D, que é o gabarito, e aí você já vai tranquilão vendo aqui, ó. Estacionar em locais e horários proibidos especificados pela sinalização, é média. Em locais e horários de estacionamento e parada proibido pela sinalização, a placa de proibido parar e estacionar. Aí nós temos uma infração de natureza grave. E, por último, nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou sem credencial que comprove tal condição, é gravíssima, beleza? Letra D. A questão de número 3 diz assim, assinale a alternativa que contenha nos termos do CTB uma infração grave, ok? A legislação de trânsito. Então, preste atenção. A banca pode cobrar conceitos, como ela fez nas duas primeiras questões. Agora, a partir da terceira questão, da questão de número 3, nós temos um tipo de questão assim mais comum, por assim dizer. É mais comum que as bancas cobrem nesse estilo. Elas dão uma infração, aí elas pedem ou um caso hipotético, ou elas trazem mesmo a descrição de infrações, ou elas pedem a natureza, beleza? Aquela que é a natureza da infração. Quais dessas aqui é uma infração
grave. E aí, Matheus, a questão de número 3, dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando em via pública ou os demais veículos. Não, gente, isso aqui não é grave. Usar o veículo para arremessar sobre os pedestres, veículos, água ou detritos, também não é leve. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito ou ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. E aí, Matheus, gabarito é ser de Cristo, ok? Uma infração de natureza grave é deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando for solicitado pela autoridade e seus agentes, ok? Questão de número 4. Nos termos do CTB, é correto afirmar que dirigir veículos sem usar lentes corretoras de visão, aparelhos auxiliar de audição, de prótese física ou de adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir é considerada uma infração. Pronto, essa questãozinha aqui, ela já é mais típica, ela já é mais comum. As bancas geralmente cobram assim, elas trazem a infração e perguntam a natureza, né, da infração. Gente, preste atenção, o que é que ele está dizendo aqui? Imagine que alguém, para tirar a sua habilitação, para que fosse permitido a ele ou a ela tirar o seu documento de habilitação, foi dada uma condição. Você vai precisar utilizar uma lente em razão da sua baixa visão, um aparelho auditivo em razão da dificuldade para ouvir que você tem, ou o uso de uma prótese, né, para compor ali seus membros, sejam inferiores ou superiores, ou ainda fazer determinada adaptação no seu veículo. Imagine que essa pessoa, ela recebeu o direito a dirigir, porém, ela foi pega conduzindo sem utilizar um desses parâmetros estabelecidos aqui. Aí ele pergunta: a natureza da infração é grave, gravíssima, média ou gravíssima? Média você já corta, tá certo? E preste atenção, como é que você define a natureza da infração? São múltiplas infrações, muitas mesmo. Então, assim, fica difícil você conhecer todas. Mas qual é a dica que eu dou? Tenta identificar o risco de exposição à vida. Imagine, a pessoa tem baixa visão, ela não está usando a lente. E aí, Matheus, o risco dela trazer um impacto negativo na condução do veículo ou exposição à vida dela mesma ou de outrem é alta, é altíssima, gente. Então a natureza é gravíssima, não tem como ser grave. A gente vai ver aqui apenas o que vai diferenciar é a penalidade, na verdade, a medida administrativa adotada. Matheus, beleza, já sei que é gravíssima, mas a medida administrativa é recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e retenção do veículo? Não. A medida administrativa e gabarito é letra D, tá certo? Sujeita ao infrator a medida administrativa de retenção do veículo até o saneamento de irregularidade ou apresentação de condutor habilitado. Imagine o seguinte: ele não pode conduzir naquela condição, vai ser retido até que apresente, tá certo? Ou a lente, no caso que eu trouxe aqui, para que ele use a lente e possa conduzir aí dentro das condições, o aparelho auditivo, prótese ou etc. Ou ele apresente um condutor habilitado que possa conduzir o veículo, beleza? É gravíssima, com medida administrativa de retenção. Matheus, mas não chegou ninguém dentro do prazo, aí vai ser feito o recolhimento, aquilo que a gente viu dentro da aula de medidas administrativas, beleza? A questão de número 5 vai dizer assim pra gente, olha só. Analise as assertivas seguintes e assinale a alternativa que corresponde a uma infração grave, mais uma. É sabido que as infrações leves e médias nós temos em menor quantidade no CTB se comparado a grave e gravíssima, beleza? A grave é de longe aí a que nós mais temos infrações no CTB. Aí ele vai dizer: dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando via pública, aqui a gente já viu, não é grave. Atirar do veículo ou abandonar, aqui também não é grave. Ter seu veículo imobilizado na via, também não é. Letra D, transitar em marcha ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar risco à segurança. Presta atenção, transitar em marcha ré, tá certo? É uma penalidade de natureza grave. Existe a exceção. Qual é a exceção, Matheus? Pequenas manobras, tá certo? Para estacionar o veículo, não é? No intervalo pequeno ali, no percurso pequeno, tá certo? Ou, se for necessário também, não coloque, traga risco à exposição à segurança, tá certo? Também não configura, beleza? Questão de número 6. A velocidade máxima permitida de uma via é de 60 km por hora.
Caso um condutor passe pelo local e venha ser flagrado pelo radar existente a 80 km por hora, poderá ser penalizado com a infração levíssima? Nem existe, não é? Levíssima não existe. Leve? Não. Média? Não. Grave? Aí você precisa guardar aqueles parâmetros até 20%, média de 20%, né? Grave e aí sucessivamente. Beleza? É importante, as bancas podem brincar assim também. A questão do número 7 diz: executar a operação de retorno com prejuízo da livre circulação ou da segurança, ainda que em locais permitidos, tá certo? É considerado uma infração grave e terá como penalidade multa? Não. Gravíssima e terá como penalidade a retenção do veículo? Não, gente. Às vezes, você só precisa parar e prestar atenção. O veículo vai ter medida administrativa imposta quando trouxer riscos, tá certo? A segurança, ok? Lembra daquela questão lá da pessoa, por exemplo, sem utilizar as lentes, o aparelho auditivo, etc. Então, ali, colocou, está suprida aquela dificuldade, ele pode voltar a conduzir. Então não faz sentido você reter o veículo de alguém porque ele fez uma manobra, ainda que permitida, a manobra de retorno, tá certo? Mas ele fez colocando a circulação ou a segurança em risco, tá certo? Ele trouxe prejuízo. Média e só terá como penalidade multa. Não, pessoal, é gravíssima e terá como penalidade multa. Presta atenção, ele fez o retorno e colocou em risco, trouxe risco, tanto a circulação no comum ali, no fluxo viário, bem como trouxe risco à segurança dele e dos outros condutores e dos usuários da via de modo geral. Beleza? A 8ª questão diz assim, questão de número 8. Considere a figura. Aqui nós temos um veículo estacionado, vale salientar, né, ao bordo aqui da pista, e diz: ele mostra o veículo estacionado na esquina, a menos de 5 metros. A esquina aqui, né, ó, e ele está a menos de 5 metros. Do bordo do alinhamento da via transversal. Nesse caso, poderá ser autuado com infração de natureza. Ele quer a natureza da infração. Levíssima não existe, leve não, média é o nosso gabarito. Beleza? É uma infração de natureza média. Estacionar o veículo a menos de 5 metros do bordo de alinhamento da via transversal, tá certo? É, nesse caso, uma infração de natureza média. Penúltima questão diz assim: é considerada uma infração média, de acordo com o artigo 226 do CTB. A letra A vai dizer: fazer uso do facho de luz dos faróis em vias providas de iluminação. Não. Ultrapassar o veículo pelo acostamento? Não, pessoal. Deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado utilizado para sinalização temporária da via. Show, ok? Nosso gabarito. Ultrapassar pela contramão outro veículo nos túneis? Não, tá certo? Aí vejam como fica mais tranquilo, ou como fica assim, um pouco mais fácil mesmo da gente responder quando a gente faz essa análise do risco de exposição à vida, né? E a nossa última questão diz assim: deixar o responsável de promover a baixa do registro de veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado será aplicado uma multa e a infração será... E a natureza da infração era melhor ter sido construída, né? Ele vai dizer: será uma infração gravíssima? Não. Mediana? Não existe mediana. Grave? Aí sim, é nosso gabarito. E média não, é uma infração grave, beleza? Para meditação, gente, eu trouxe hoje Salmos 118, 24, que vai dizer o seguinte para a gente, olha só. Este é o dia em que o Senhor agiu, alegremos-nos e exultemos neste dia. Gente, alegrem-se, sejam perseverantes, confiantes, gratos, mas acima de tudo, estejam firmes aí, perseverantes no caminho, que certamente Deus os ajudará. Tá aí, 14 minutinhos nós batemos nesse tipo ao vivo de hoje, né? Aqui resolvendo aqui 10 questõezinhas sobre infrações. As questões trazidas foram da banca VUNESP, tá? Mas serve como base para qualquer outro certame. Deus abençoe, um forte abraço, até a nomeação.